Bom dia. Hoje nós estamos reunidas aqui numa comunidade de terapeutas e pessoas que estudam sobre o próprio corpo, né? E o assunto é viver sem dor. A convidada de hoje é uma massagista bioprânica, algo que eu não sabia que existia, mas eu me conectei com o trabalho dela, me interessei também, convidei ela para vir aqui na comunidade, porque quando fala em bio, tem a ver com a germânica, com a medicina germânica, porque a medicina germânica olha para a biologia e junto os outros corpos, né? Que a Shanda fala sobre isso também, né? Então, o assunto dor, ele é uma das coisas que mais movimenta as pessoas no medo. Medo da dor faz as pessoas se esconderem da vida. Então, pessoas vêm pedir atendimento, mas elas têm medo de descobrir sobre si. Então, é um medo do medo que impacta a nossa vida, a maioria das vezes, né? Não é o medo de coisas reais. Nós já tivemos outros convidados que falaram sobre medo, né? Então, acho que massagem e isso que a Xanda vai trazer hoje também tem a ver com isso, né? Nada se separa no nosso corpo, tudo está relacionado, né? Então, Xanda, muito bem-vindas também colegas que estão aqui, colegas pertencentes à comunidade. Depois a gente vai estar aberto a perguntas. Quem assistir a gravação no YouTube, que receber esse vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida. E se quiser participar desta comunidade, a gente se reúne 2 vezes por semana gratuitamente para fazer esses estudos. Então, são coisas que sempre ampliam, trazem mais vida para a gente, né? Então, vocês todos estão convidados. E hoje estamos com uma convidada especial, diretamente de Portugal. Colegas, não sei se vocês estavam conseguindo entendê-la, porque ela fala com sotaque diferente, mas é muito. A língua é parecida com a nossa aqui do Brasil, a gente precisa ficar mais atenta. Então, a falta de atenção também é um problema nosso, né? Então, vamos educar nossa mente a ficar atenta, a nossa mente, nossas emoções, ficarmos presentes, né? Então, Xanda, contigo. Muito obrigada. Antes de mais nada, bom dia para todas. E espero que estejam a entender aquilo que eu estou a dizer. Se for mais difícil, por favor, não tenham problema em interromper e tirar dúvida, está bem? Eu estou perfeitamente à vontade para esclarecer aquilo que for possível e vou tentar falar o mais lentamente possível para poder ser entendida. Antes de mais, eu agradeço imenso o convite da Silvina, que foi para mim inesperado, porque apesar de eu praticar a massagem bioprânica há 20 anos, é uma terapia muito pouco conhecida. Não há muitos registros da massagem bioprânica e, portanto, não é muito habitual as pessoas estarem sensibilizadas para esta terapia. Eu quero passar alguma informação muito densa, que pode ser ou não do vosso conhecimento, mas quero passar a informação da melhor forma possível, sem dispersar. Então, eu vou ler o texto que eu fiz, mas vou comentar à medida que vou lendo, para poder esclarecer o mais possível aquilo que eu quero transmitir. Está ok? Sem Está, problema? está ok. A Wanda já comentou que está fácil de te entender. E o Ok. assunto, colegas, também não sei se alguém já conhece sobre isso. Se alguém quiser colocar no chat, se já ouviu falar, se já sabe o que é esse tipo de massagem. Para mim foi, quando eu vi essa palavra, me conectou e conheci ela num grupo grande de terapeutas. Eu disse, nossa, tem algo diferente ali nesse nome, nessa mulher. E Uhum. Obrigada. Ora bem, então, como para mim o ser humano é um ser completo, universal e não separado por partes físicas, uma cabeça, ou um ombro, ou um pé, ou um órgão como o pâncreas, ou o baço, ou o estômago, ou o coração, tudo faz parte do mesmo pacote. Eu
fiz uma introdução que tem que ver com onde é que começa a nossa dor, como é que ela surge na nossa vida. E para mim, e acredito que haja gente que tenha exatamente a mesma crença, é que existem 4 fases do desenvolvimento do ser humano. E essas 4 fases, são o pilar do equilíbrio da nossa existência. Portanto, e isto começa exatamente quando nós nascemos, e começamos a lidar com o mundo exterior, aquele saco de proteção que vivemos durante a gestação, portanto, temos aqui uma percepção, começamos a sentir uma percepção à medida que as nossas capacidades cognitivas vão crescendo e vão desenvolvendo. Então, em primeiro lugar, temos o autorreconhecimento da existência do eu físico. É a fase em que, quando nascemos e enquanto crianças, bebés, sentimos necessidades orgânicas, sentimos a dor da fome, a necessidade do sono, a dor da cólica intestinal, o frio, o calor, a doença física, a febre. Esta é a fase em que, de forma muito inconsciente, começamos a registar na nossa mente a existência do nosso corpo físico. E temos, portanto, este é o eu físico, é aquele que nos permite, mais tarde na nossa vida, quando ficamos mais conscientes, nos permite percepcionar que temos um corpo físico. E então entra uma segunda fase, que é, enquanto estamos nesta conexão inicial, que é uma novidade para nós, e enquanto bebés ou crianças de colo, passamos a reconhecer aquele que nos alimenta, aquele que nos põe a dormir, aquele que nos troca a fralda, que trata das nossas feridas quando caímos, que trata da nossa febre quando estamos doentes, que, fim de contas, cuida de nós. Esse é o outro físico, é quando nós reconhecemos que temos alguém que está presente na nossa vida e que participa das nossas necessidades físicas e orgânicas. E, portanto, e à medida que vamos crescendo, passamos a entender que o outro também é um ser físico, que também fica doente, que também se aleija, que também sente dor física. E conectamos a nossa existência física com a existência física da pessoa que cuida de nós, ou das pessoas que cuidam de nós. Mas enquanto tudo isto acontece, também começamos a sentir o nosso eu emocional, que é quando ficamos assustados com algum som que surge de repente e que não sabemos o que é, quando um amigo, enquanto somos crianças, se zanga connosco e diz que não quer mais falar connosco, e sentimos a dor do abandono, a tristeza que parece infinita e que será definitiva na nossa vida. E passamos a reconhecer que temos uma dor, mas que ela não é física, nem é orgânica, é uma dor que não consegue ser explicada por nós, porque não temos o conhecimento para perceber que é uma dor diferente da dor física, da dor orgânica. E esta é a terceira fase, é quando nós reconhecemos que somos seres emocionais também. Portanto, para além da dor física e orgânica, também sentimos uma dor que não se consegue explicar no corpo, porque não é do corpo, é das emoções. E ficamos tristes e assustados e sem saber o que fazer ou como gerir esta dor. E então, mais uma vez, chega aquele que nos protege, que nos conforta, que nos ensina a lidar com a frustração e com o sofrimento. Esse é o outro emocional, é aquele que nos acompanha e que já nos acompanhava antes, que partilha dos nossos momentos mais difíceis, que nos conforta da melhor maneira, que nos explica e torna consciente em nós que dor é esta que nós estamos a sentir. E então passamos a reconhecer o outro emocional também. Portanto, estas são as 4 fases da nossa existência e também verificamos que o outro
também tem momentos em que está triste e em sofrimento e que não foi por ter aleijado ou por ter magoado um braço ou a perna ou ter caído. É a relação que se estabelece porque conseguimos identificar e espelhar no outro aquilo que estamos a sentir e tornamos mais sensíveis e observamos o sofrimento da outra pessoa e reagimos da mesma forma como a outra pessoa reagiu connosco, que é conseguimos entender e ser empáticos com o sofrimento do outro, porque ele nos ajudou a reconhecer a nossa existência física, mas também a emocional. E nós passamos por estas fases de uma forma completamente natural e isto não é compartimentado, não é uma fase de cada vez, é tudo ao mesmo tempo e só vai sendo perceptível para nós porque a nossa capacidade cognitiva vai aumentando à medida que vamos crescendo, vai sendo estimulada por fatores externos a nós e o nosso cérebro, apesar de não consciente, porque somos crianças ainda, vai registando esta informação e vai assimilando e tornando a nossa personalidade de acordo com aquilo que nos foi ensinado e com aquilo que nós fomos entendendo da explicação que nos deram. Aqui E você este é o entrou, crescimento ideal. aqui você Diz-me. entrou, você fechou tudo que o Dr. Hammer escreve nos livros dele, né? Que a nossa personalidade ela é formada a partir das experiências que a gente vive, né? E a partir dos traumas. Aí você falou ali que a gente fica no eu emocional, a gente percebe que a gente tem emoções, que a gente tem coisas que não aparecem fisicamente, É, e aí aparece o outro que também tem o emocional. E a pessoa que fica presa na fase infantil, que é quando a gente está, quando a gente desenvolve doenças crônicas, né? É, é porque a gente está presa naquela fase. Aquela fase é não verdade. foi saudável o suficiente para mim, né? Não quer dizer que Exato. não foi saudável, mas não teve um outro emocional que acalmou Que, o meu emocional. exatamente, E a gente fica exatamente, presa exatamente. naquela fase da dor. Uhum. E tem estudos, traços de caráter, a gente estava falando sobre isso ontem, né? Num outro grupo. Fecha bem com isso que você está trazendo, né? Eu acho que isto é muito importante que todo o ser humano compreenda que isto tem que funcionar assim para haver equilíbrio. Se E não houver o reconhecimento do outro físico e do outro emocional, principalmente do outro emocional, nós não vamos ter uma vida equilibrada e sem doença. por Não isso vamos de que tudo. a ansiedade e depressão, que são os dois polos extremos, são falta de equilíbrio. Diabetes é o Exato. pâncreas, é o órgão do equilíbrio. Uhum, Nossa, exatamente. essa base que você está trazendo é uma super aula para nós, né? Ótimo, ótimo. Ainda bem, ainda bem. Eu estava com receio de que ficasse assim um bocadinho desinteressante. Não. Mas ainda bem que não é o caso. Então, se este é o crescimento ideal e é o que traz equilíbrio e a ausência da dor, então de onde é que vem a dor? Como é que ela começa? Portanto, ela começa precisamente quando alguma destas fases, ou até todas elas, falham no nosso crescimento. Quando não somos cuidados de forma equilibrada, quando não somos devidamente protegidos, ou ensinados, ou sensibilizados para a nossa existência, para a existência dos outros. Sentimos-nos sozinhos, inseguros, com medo de tudo o que não conhecemos e desenvolvemos personalidades instáveis. E porque também somos criados e educados por pessoas que estão em desequilíbrio e que muitas vezes despejam em nós a sua frustração e acusam-nos daquilo que não corre bem, muito facilmente crescemos com a convicção de que a culpa é nossa, que somos errados, que nada de bom acontece nas nossas vidas. Pensamos até que não temos o direito de ser felizes e que os outros são perfeitos porque tudo corre bem para eles. Portanto, quando alguma coisa corre mal connosco ou com os outros, a culpa só pode ser nossa. E todas estas conclusões sobre nós próprios são o resultado do nosso pensamento em desequilíbrio. E intuitivamente também percebemos que isto não é justo sentirmos-nos culpados,
porque intuitivamente sabemos que temos o direito à felicidade, porque não somos inferiores a todos os seres humanos. E é este conflito interno entre o nosso instinto, que é o físico e emocional, e a nossa razão, que diz que nós não temos direitos e não merecemos, isto aumenta gradualmente o nosso desequilíbrio, e o nosso desequilíbrio torna-se permanente. E o que acontece na generalidade é quando esse equilíbrio se torna permanente, começamos a desenvolver doenças físicas, doenças emocionais. A dor emocional instala-se de vez. A dor de sentirmos a Autoimunes. injustiça. A ciência gosta de Autoimunes, falar que é exatamente. doença Autoimunes, autoimune, né? exatamente. Uh, Porque sentimos a dor da injustiça, a dor do abandono, a dor da falta de confiança em nós e revoltamos-nos contra nós próprios. E então criamos efetivamente as doenças autoimunes. Aumentamos a nossa a falta de autoestima, a insegurança nas nossas capacidades e nas nossas competências. Deixamos de nos amar e de acreditar em nós. E porque tudo corre bem aos outros e a nós nunca corre. Está tudo ligado com o facto de não termos tido o equilíbrio no desenvolvimento destas 4 fases. E sem dar por isso, porque não nos sentimos bem, limitamos o nosso convívio com os outros. Sentimos receio do julgamento alheio. Desenvolvemos uma enorme falta de vontade para fazer o que quer que seja. Não temos vontade para nada, nem energia para Culpa fazer. por procrastinar, né? Exatamente. E sentimos-nos sempre cansados, porque a nossa energia vai sendo utilizada para gerir os nossos pensamentos negativos e em desequilíbrio. E, portanto, estamos cansados e estamos sempre com medo daquilo que vai acontecer ou daquilo que nós conseguimos ou não conseguimos fazer, porque também tomamos a consciência desta falta de vontade. E, portanto, lá vem a autopunição e entramos num estado de inquietação permanente, sem capacidade de foco, com uma letargia mental tremenda, não conseguimos elaborar pensamentos com equilíbrio e desenvolvemos uma instabilidade emocional cada vez maior. E a tendência, quando isso acontece, é o isolamento. Isolamos-nos da família, isolamos-nos dos amigos, porque ficamos sensíveis à crítica dos outros, É o porque mesmo achamos que os outros. isolamento que se solidificou lá quando o meu emocional estava ferido e não Exato, encontrei um outro emocional equilibrado para me ajudar, né? exatamente. Hum. Mas ao mesmo tempo que passamos por todas estas fases de isolamento, também sentimos uma necessidade enorme de controlar tudo, e a toda a gente. E passamos a ceder à cólera, à raiva, porque não conseguimos controlar tudo, nada está nas nossas capacidades de controlar em absoluto, nós não conseguimos controlar tudo em absoluto, conseguimos minimamente controlar-nos a nós, mas não conseguimos controlar os outros, nem os acontecimentos que aparecem à nossa volta. E, portanto, desenvolvemos sentimentos paranoicos acerca dos outros. Ficamos com medo de sermos criticados e traídos e tornamos-nos covardes e melancólicos. E ao mesmo tempo que isto acontece, porque nós deixamos de ter a capacidade de pensar com equilíbrio, tornamos-nos dependentes dos outros. E quando nos tornamos dependentes dos outros, volta a crítica, volta o isolamento. E para compensarmos para tudo isto, volta a raiva. E então, o que é que fazemos? Tornamos-nos perfeccionistas. Elaboramos uma forma de estar na vida com tudo controlado dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço, que é aquilo que nós controlamos. É aquilo que nós sabemos que vai estar de acordo com a expectativa dos outros. Mas isto é um pensamento errado, porque não conseguimos controlar aquilo que os outros pensam de nós. Então,
acabamos por, com este estado de perfeccionismo, tornamos-nos incapazes de sentir emoções e de exprimir emoções, porque tem que estar tudo dentro daquela baliza rígida que nós elaboramos, porque só assim é que funciona. E isso traz rigidez mental e ficamos com a nossa criatividade bloqueada porque não abrimos à experiência dos outros, não abrimos a novos conhecimentos. E isto acaba por trazer dificuldades de aprendizagem, dificuldade em dormir sonos tranquilos, porque estamos em constante revolução mental e somos invadidos por pesadelos e alucinações e acabamos numa fase em que isto está muito adiantado e é crónico, começamos a ser vítimas das psicoses, da confusão mental, dos pensamentos obsessivos e tudo isto traz depressão, uma depressão gigante. Ora bem, mas todos estes desequilíbrios das emoções e dos sentimentos, porque são coisas diferentes, emoções e sentimentos são coisas diferentes. Uma emoção é a sensação que nós temos quando recebemos uma notícia triste ou feliz, ok? Há uma emoção associada, ficamos alegres ou eufóricos, ou ficamos em choque, em sofrimento absoluto. Esse é o nível das emoções. Os sentimentos são quando nós refletimos sobre essas emoções e criamos um estado emocional relacionado com o sentimento. Se eu, por exemplo, recebo a notícia de que a minha irmã está grávida e vai ter um bebê, é uma notícia espetacular, é uma notícia que me traz uma emoção de alegria. Quando eu reflito sobre as consequências de uma gravidez e da minha irmã passar a ter uma criança, torna-se um sentimento de felicidade. Já não é a emoção da alegria, mas o sentimento de felicidade, porque isso implica aumentar a família, poder ajudar a irmã, poder tomar conta do sobrinho, transmitir amor, transmitir todas estas 4 fases que são importantes para o equilíbrio do ser humano e, neste caso, do meu sobrinho. Então, tudo pode ser ligado e pode ser tratado da mesma forma, falando de emoções e sentimentos, mas são situações diferentes. A emoção é a reação ao impacto da informação e o sentimento é a reflexão que nós fazemos sobre essa emoção. Mas tudo isto está relacionado com o campo energético que envolve o nosso corpo físico, porque esse campo energético que nós normalmente chamamos a aura é constituído por vários corpos não físicos e que estão à nossa volta como se fossem luvas que nós vestimos umas em cima das outras, separadas entre si por cerca de 3 a 5 centímetros, que transportam energia entre o nosso corpo físico e o ambiente que nos rodeia, a energia que está à nossa volta, a energia do ar, a energia do ambiente em que nós estamos, tudo isso é transportado pelos nossos corpos todos através dos chakras. E os chakras, temos cerca de, mais ou menos, ao longo do nosso corpo físico, cerca de 700, mas não estão localizados só no nosso corpo físico, estão localizados em todos os corpos não físicos também. A aura tem uma quantidade enorme de canais de energia que percorrem, são muito estreitos, são milhares de canais que percorrem todo o nosso corpo físico e todos os nossos corpos não físicos. E levam a energia captada pelos chakras para todos eles, para todos os corpos. Anatomicamente, os chakras estão associados a uma glândula endócrina,
E, portanto, eles atuam como transformadores de energia e que depois é traduzida em alterações hormonais, fisiológicas e até celulares em todo o nosso corpo físico. Quando a energia não flui em equilíbrio, o funcionamento dos nossos tecidos fica comprometido e nós não conseguimos de todo que o nosso corpo esteja energeticamente, emocionalmente e fisicamente equilibrados. Portanto, eu vou pedir à Silvina que ponha, por favor, o quadro com a correspondência dos chakras com os órgãos e as glândulas, que eu já tinha partilhado com ela. Uhum. Está visível? Portanto, está ótimo. Quer Está que ótimo. aumente? Eu não sei, para mim está ótimo. Não sei se o resto precisa ou não. Portanto, se nós pudermos Tá- observar É aqui, só um quadro que quer que apareça agora, né? Então está assim. este é o quadro que eu quero, sim. Uhum. É isso. Obrigada. Portanto, se nós verificarmos aqui os chakras, eles estão localizados neste quadro de acordo com a localização no nosso corpo também, sendo que o chakra da raiz é o chakra que está mais embaixo na nossa coluna, está localizado na membrana que separa o nosso ânus dos nossos órgãos sexuais. Portanto, é o períneo, é nessa membrana que está localizado o chakra da raiz. E como podem verificar, o órgão que ele afeta são os rins e as glândulas são as suprarrenais. Isso Olha o significa conceito de prófugo onde que ele está, Uhum, que é a causa da morte da maioria das pessoas, né? Sensação de solidão, né? exatamente. Ah, aqui a raiz tem a ver com a sobrevivência, ok? Com a sobrevivência material, com a nossa segurança, com a nossa capacidade de manter a nossa família em segurança física, material, em termos de casa, de espaço onde viver, em segurança, e também em termos financeiros, em que nós conseguimos, através do nosso trabalho, suprir as necessidades materiais e o conforto, o nosso e da nossa família. Os rins e as suprarrenais estão ligados ao medo. Quando nós sentimos medo, são os rins e as suprarrenais que são afetados. Ok? Então, sempre que o nosso medo atinge um estado que se torna permanente, que provoca ansiedade, nós estamos a entrar num desgaste gigante da energia dos nossos rins. E por muito que os alimentemos com água, com todos os alimentos que ajudam a manter o órgão a funcionar como deve ser, ele vai ser sempre afetado pelo medo constante, porque ele está sempre em desgaste dessa energia. E as suprarrenais, obviamente, vão sofrer com isso também. Portanto, é uma glândula que vai deixar de funcionar na sua perfeição. E isto traz todos os inconvenientes, porque sem rins não há vida. No É um rim Brasil que. tem a maior fila de transplante de órgão, é a questão de rim. E é a maior causa de morte também. O infarto, ele é consequência. Você vai chegar depois lá, Exato. né? Uhum. Está tudo Exatamente. ligado, né? Aqui, em termos de órgãos, um, não é só o rim, porque estamos a falar em órgãos, mas há outras partes do corpo que também são afetadas pelos chakras da raiz. E isso tem a ver, se nós fizermos esta correspondência, tem muito que ver com aquilo que é o nosso corpo, porque o chakra da raiz, se não estiver em equilíbrio e se não transmitir a energia da melhor forma, para dentro e para fora do nosso corpo, o que acontece é que vai afetar toda a estrutura esquelética. Os ossos passam a sofrer, as articulações deixam de ser fortes, tornam-se frágeis, a parte muscular também é afetada e começamos a ter
degenerações ósseas, começamos a ter fragilidades, criamos com muita facilidade numa queda ou por exemplo, no encontrão que levamos quando estamos a caminhar na rua, as nossas vértebras, as nossas articulações podem ser lesionadas, podem ficar doentes, pode haver uma ruptura de ligamentos, pode haver uma fratura do menisco, por exemplo, pode haver uma hérnia discal na nossa coluna vertebral. Portanto, o chakra da raiz é essencialmente a raiz, é a estrutura básica do funcionamento do corpo humano. Há quem diga que quando o chakra da raiz não está bem, não há nada que funcione no nosso corpo, nem os outros chakras. É considerado o chakra mais importante para o equilíbrio do ser humano, em termos físicos, orgânicos e energéticos. Ok? Concordo. A pessoa que tem diabetes, ela não consegue ficar de pé, não tem equilíbrio físico, porque Uhum. está com esse chakra bloqueado, né? Certo. E depois temos, mas é isso mesmo. E quando isso acontece, acabamos mesmo por não conseguir lidar com os outros chakras, porque depois tudo bate errado. Não há nada que funcione, porque o rim, em termos de medicina tradicional chinesa, é o órgão que nos dá vida. Nós podemos substituir quase todos os órgãos do nosso corpo e o nosso corpo funcionar. Podemos até perder alguns órgãos do nosso corpo, que o nosso corpo continua a funcionar, os nossos órgãos continuam a funcionar, mas quando os rins param, não há vida. Quando os rins param, nós morremos. Portanto, é sempre muito importante cuidar do chakra da raiz. Há muitos métodos, eu não vou dar aqui método nenhum, porque isto levava pelo menos mais 3 ou 4 sessões entre nós para explicar isso, mas se nós virmos cada um destes chakras e quais são os órgãos que são afetados por eles, em termos de órgãos, e depois toda a parte emocional que cada uma destas disfunções, destes desequilíbrios, vai provocar em nós. Essencialmente porque normalmente começa o desequilíbrio energético, que se transforma em emocional e depois afeta fisicamente o nosso corpo. Portanto, quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós damos atenção àquilo que o nosso corpo nos diz, que tem uma dor de estômago, que o coração está a bater de forma estranha, que os pulmões estão fracos, que não conseguimos ver bem, que não conseguimos ouvir como deve de ser. Isto são sinais físicos que o nosso corpo está a tentar informar-nos, à nossa mente, à nossa consciência, para nós darmos atenção e percebermos o que é que está errado. E então, se nós ligarmos, conectarmos estas informações com acontecimentos emocionais na nossa vida, se utilizarmos a nossa memória para ir buscar essa informação, nós vamos concluir, e sabendo, obviamente, qual é a função de cada chakra no nosso corpo e quais são os órgãos que são afetados pelo desequilíbrio, nós vamos conseguir perceber o que é que está errado connosco. Conseguimos entender que, na realidade, somos nós que podemos cuidar do nosso corpo e não ter necessidade de ir aos médicos e começar a tomar medicação química que só nos faz mal, que não permite o nosso corpo fortalecer o seu sistema de autocura e de autoequilíbrio, e então vamos ficar cada vez mais doentes. E não há uma explicação médica, porque os médicos não sabem dar essa explicação, do motivo porque é que a medicação não funciona em nós. Não funciona porque está a aumentar a toxicidade em nós, porque está a aumentar a doença em nós. E acabamos por não melhorar e até
como disse a Silvina muito bem, morrer de doenças que podem ser evitadas se cuidarmos da nossa parte emocional, se soubermos que efetivamente há terapias que olham para todo o corpo humano com esta conexão, com esta consciência de que tudo está ligado, então é muito mais fácil sermos tratados com equilíbrio. Silvina, não te importas só para complementar, pôr o outro quadro a seguir, por favor, para verificar que há mais estes 4 chakras que também têm, neste caso, só 2 glândulas que são afetadas. O baço, obviamente, é um chakra menor que se situa exatamente no local onde o baço está no nosso corpo, e quando nós ativamos energeticamente o baço, ele vai afetar o órgão baço e vai ajudar o pâncreas a funcionar em equilíbrio. Olha só, isso eu O não sabia. chakra, ok, boa, boa. O chakra acima do diafragma é um chakra mais pequenino que vai ativar, não tem uma glândula, porque não há glândula associada aqui, mas vai ativar, portanto, o equilíbrio destes órgãos, das cordas vocais, da traqueia, do cerebelo, que nos traz equilíbrio também. O chakra anchor, que vem do inglês anchor, que tem a ver com âncora, é o chakra do coração, na parte da frente do nosso corpo. É o chakra do coração, que vai mexer com o timo. Portanto, vai trazer um equilíbrio do funcionamento cardíaco, que juntamente com o equilíbrio de todos os outros chakras que já vimos anteriormente, vai aumentar a nossa capacidade de saúde. E o chakra da alta maior, que trata do líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano é um líquido que percorre, muitas pessoas não sabem isto, é um líquido que percorre toda a nossa coluna, desde o cóccix até à primeira vértebra cervical, e que flui também à volta do nosso crânio e que permite fazer limpeza de todas as toxinas e permite a estabilidade do funcionamento dos neurónios, ok? Portanto, se nós tivermos o líquido cefalorraquidiano a funcionar em equilíbrio no nosso corpo, a nossa mente é fantástica. Não temos problemas de mente. E é muito importante tratar estes chakras também. E o que eu faço, efetivamente, na minha terapia de massagem bioprânica, é precisamente a utilização de uma quantidade de terapias orientais, que eu posso nomear aqui. Tenho, por exemplo, o alinhamento de chakras, que é essencial para que o corpo receba energia e entre em equilíbrio. Tenho o shiatsu, que é a terapia que vai desbloquear os nossos canais meridianos, que são os canais de transporte da nossa energia por todos os nossos órgãos. E, portanto, é uma terapia de origem japonesa. Faço reflexologia, portanto, a massagem inclui reflexologia de pés e de mãos. Tem um pouco de Reiki também. Tem drenagem linfática para permitir eliminar as toxinas que estão acumuladas no nosso corpo e que são acumuladas nos nossos tecidos todos os dias. E quando a nossa linfa não está em funções excelentes, as toxinas não são eliminadas do nosso corpo e são depositadas em locais estratégicos do nosso corpo, começando pelo nosso cérebro. O primeiro local que a linfa vai deixar
como depósito as toxinas que não consegue eliminar do nosso corpo, é no cérebro. E à medida que vamos avançando na nossa idade, o cérebro vai-se transformando num órgão rígido, porque as funções deixam de ser feitas. Há demasiada toxina que não é eliminada do nosso corpo. Então é preciso fortalecer o nosso sistema linfático para que todas as toxinas, ou o máximo possível, sejam eliminadas do nosso organismo, para permitir a flexibilidade, para permitir a boa função dos nossos órgãos, das nossas células, das nossas glândulas hormonais, e, portanto, quando nós conseguimos isto, nós temos precisamente a capacidade do equilíbrio. E, em teoria, sim, se o nosso corpo estiver em equilíbrio perfeito, podemos realmente viver sem dor. Ok? Em teoria, Estou aqui porque na anotando prática, o próximo assunto para você trazer para a gente, tá? ok, ok. Que Na hoje prática, o tempo está numa tá aula quase, está quase no fim. você trouxe É muito. tanta novidade, Xanda, tanta coisa assim, novidades, coisas básicas, né? Sim, mas que são importantes para Isso. para o autoconhecimento, são muito importantes. E uma coisa que eu efetivamente gosto, adoro fazer, é fazer as pessoas tomarem conhecimento do pouco que eu sei. E isto parece muito, mas isto é tão pouco, porque Para cada quem vez que não eu. sabe, é muito mesmo. Exato, mas para quem estuda isto, cada vez que apanha uma informação nova, é um universo novo que se abre. Isto é gigante, é muito gigante. E quanto mais eu aprendo, mais compreendo que não sei nada. Não sei mesmo Sim. nada. Aquilo que eu sei é muito pouco, muito pouco. Mas, Ah, mas isso que você trouxe hoje, tudo tem a ver com medicina germânica. Quem estuda medicina germânica e não entende isso que você está trazendo, não consegue encontrar a causa raiz das doenças, porque precisa se é, conectar é mesmo, com isso. consigo próprio. Consigo próprio, perceber, tomar nota e sem sentimento de culpa. Nós não podemos olhar para nós como seres perfeitos, porque a perfeição não existe. Ninguém é perfeito. Sim. Eu costumo dar um exemplo e peço desculpa se eh, deixar alguém mais ofendido. Eu costumo dar como exemplo o quadro do Pablo Picasso, o Guernica. Guernica, que é um quadro muito famoso sobre a Revolução Espanhola e como, não sei se vocês conhecem ou não, é É. horrível. O quadro é horrível. Aquilo, na minha opinião, aquilo não tem ponta por onde se pegue. É muito feio. Uhum. No entanto, é considerada a perfeição que o Pablo Picasso fez. Aquilo é horrível. Eu não consigo olhar para aquilo e achar beleza. Não, não vejo beleza naquilo. Nem pouco, mais ou menos. Não tem uma harmonia, não tem nada. No entanto, é perfeito para a maioria das pessoas. E, e, e por isso é que eu costumo dizer, a perfeição depende dos olhos de quem observa. Aquilo que é perfeito para muita gente não é perfeito para mim. Portanto, a perfeição não tem uma definição exata. A É uma perfeição está de bagunça o acordo. quadro, né? Então não é horrível. Isso é muito feio. Esse quadro é horrível. No entanto, Mas é o próprio é caos só- do ser humano, né? claro, mas não deixa de ser um quadro feio. E as pessoas acham que ele é lindo. Não é lindo. Não é de todo. É o caos E mesmo, né? isso é, claro, a intenção dele era representar o caos da guerra, o sofrimento, o horror da guerra. E sim, eu entendo isso. Mas não é bonito, ok? E então é isto que nós precisamos de perceber: nós não temos que nos culpar por não sermos perfeitos. Ninguém é perfeito, a perfeição não existe. Não há perfeição em lado nenhum. Há, aliás, há um ditado português que eu acho que também existe no Brasil, que é: quem o feio ama,
Bonito, bonito lhe diferente. parece, Uhum. não é? Portanto, Depende quem dos é que óculos pode que contra... usa. Claro, quem é que vai contrariar isto, não é? É. Ninguém. Mas e é exatamente porque as pessoas não são perfeitas e porque nós estamos em crescimento permanente desde que nascemos até que morremos, até que partimos fisicamente desta vida, ah, nós temos que ser honestos conosco e permitir-nos errar, porque errar permite-nos também aprender. Quando nós não aprendemos, não crescemos, não evoluímos, não desenvolvemos a nossa capacidade cognitiva e afetiva. Nada funciona para nós. Então, o melhor é aprendermos. Portanto, eu diria, na prática, que não é possível viver sem dor. Permanentemente, não é possível viver sem dor. Porque a dor acontece, porque a vida acontece. Porque as coisas acontecem à nossa volta. E da mesma forma que nós recebemos momentos felizes, informação fantástica e harmoniosa e que nos traz muito equilíbrio e muita vontade de viver, depois temos momentos em que é uma tragédia. Eu, só para dar um exemplo, o ano de 2012, e vou falar de mim pessoalmente, sem problema nenhum, o ano de 2012 foi para mim uma tragédia completa. Eu, maioritariamente, sendo mais específica, foi entre novembro de 2011 e março de 2013. Foi um ano em que de 3 em 3 meses morreu uma pessoa da minha família. De 3 em 3 meses havia uma pessoa que estava a meu cargo que faleceu. E foi uma tragédia completa. E foi um sofrimento absoluto. E foi a necessidade de deixar um bocadinho o meu sentimento e o meu sofrimento de lado para cuidar dos outros, que é isso que também é importante. Nós sabermos que estamos em sofrimento e termos conhecimento, o reconhecer de que os outros estão em sofrimento connosco também. Portanto, nós temos que nos gerir a nós, gerir os outros e fazer esta empatia, esta necessidade de cuidar do outro, o outro emocional, ok? Quando nós entramos nesta situação de equilíbrio entre nós recebemos o nosso conforto, alguém nos ajuda a ultrapassar os momentos mais difíceis, mas nós também devemos fazer isso com os outros, para manter esse equilíbrio, porque não é só dar, 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 ou só receber, receber, receber. É preciso criarmos esta situação de equilíbrio. Então, temos que aprender que o sofrimento e a mágoa vêm de mãos dadas com a felicidade, com a harmonia, e que há sempre uma aprendizagem a ser feita. Há sempre uma necessidade de aprender com os outros para corrigir os erros nossos e tornar-nos pessoas melhores. Portanto, neste momento, eu acho que essa é a nossa principal missão, é olhar para nós, conhecermos quem somos e criarmos a nossa própria felicidade. Isso é o que nós devemos fazer. E pronto, este foi o tema que eu trouxe. Não sei se gostaram, se não gostaram. Agradeço imenso a vossa atenção e estou aberta a perguntas que possam fazer, para esclarecer qualquer dúvida. Eu vou abrir para aparecerem todas mais um pouquinho, depois a gente encerra, mas se a Wanda tiver tempo, Xanda tiver tempo, a gente continua mais, tá? É, Certo. deixa eu só remover o destaque aqui. Mas, nossa, Xanda, você trouxe. Você trouxe. Opa, o que você trouxe aqui é, é o fundamento da nossa comunidade. Quando essa comunidade que foi, eu formei ela sozinha para falar sobre a medicina germânica. E por que eu convidei as outras terapeutas para trazerem os conhecimentos delas também, né? Porque a gente, o que eu via lá na comunidade das pessoas que estudam medicina germânica, lá no Telegram, mais de 1.000 pessoas lá, mas quem consegue aplicar? Que tem vários que são estudantes, né?
quem consegue aplicar a medicina germânica se não buscar mais base, né? E isso que Claro, você hoje é uma base da medicina germânica, é uma base de todas as ciências, né? Não tem o sistêmico, aqui também tem, eu também tenho conhecimento sistêmico, mas tem também estudantes da constelação familiar. E de todas as ciências que você citou também, que você tem, né, conhecimento, é a sim, base da vida que você trouxe, né? A base da claro, vida mesmo, não só da sobrevivência, né? Porque a gente vive muito exato. preso na sobrevivência, e se a gente é terapeuta e quer ajudar a pessoa só a sobreviver, a gente não consegue encontrar a causa da Não doença. consegue, não, claro Não. que não, claro que não, A, claro a, que não. a, a doença vem pela necessidade de viver, não de sobreviver. Claro, Vou claro. encerrar a gravação. Tu quer falar mais alguma coisa, Xanda? Senão a gente encerra a gravação e se você tiver Não, mais um tempinho, eu tenho mais um pouco eu, de tempo. eu, eu estou mais uma vez muito agradecida pela audiência que esteve presente e que imagino que tenha de alguma forma sentido o interesse naquilo que eu estou a transmitir e que é também o meu trabalho. Aquilo que Você eu tem pretendo. projetos novos também, né? Pode contar Tenho, com a gente. exatamente, exatamente. Pode não parecer, mas eu já sou uma velhota. E tenho, como vem escrito na, na pequena peça que a Silvina postou na comunidade, eu tenho problemas musculoesqueléticos. Eu sofro de dores todos os dias. Eu acordo e deito-me com dores. E até pode não parecer, mas eu estou sempre com dores. E tenho sempre problemas a nível articular, porque tenho uma característica que aparentemente é genética, já vinha da minha mãe e eu tenho e a minha filha também, que é a hipermobilidade. Os meus ligamentos são maiores daquilo que é normal. Então, as minhas articulações são muito mais amplas. Eu faço, por exemplo, isto, que há pouca gente que faz, ok? Então, o que é que isso permite? Permite fazer luxações. Cada vez que eu faço um esforço maior, os meus ossos saem do encaixe. E então, rasga ligamentos, rasga tecidos musculares, rasga tecidos sanguíneos, vasos sanguíneos, portanto, e é como se eu estivesse permanentemente a fazer mal a mim próprio. Então, eu tenho este sofrimento, eu tenho lesões que estão permanentes na minha vida e que começaram desde muito cedo, e portanto, este meu trabalho, que é um trabalho muito intenso, é uma massagem minha demora cerca de 1 hora e meia a 2 horas, portanto, é permanente, é no corpo todo. Então, o que acontece é que eu tenho um desgaste físico muito grande. E como já não sou nova, o meu grande projeto é fazer formação da massagem bioprânica, porque ela é muito pouco conhecida, porque ela é fantástica na transformação orgânica, emocional e energética do ser humano. E quanto mais pessoas tiverem conhecimento da massagem bioprânica, mais rapidamente entramos em equilíbrio, mais conhecimento se transmite e mais mitos são eliminados da nossa vida. Que eu acho que é isso que é importante, nós percebermos quem somos e como podemos estar equilibrados e felizes. Esse é o meu propósito. Que lindo. Agradeço mais uma vez. Nossa, porque a massagem que eu já conheço um pouco mais, você já me explicou outras vezes, né? Eu pratico yoga e tem gente que também pratica para desbloquear os chakras, né? Uhum. E a questão das dores, de ser fácil, isso é, como você explicou, do teu condicionamento físico. Não quer dizer que a gente não tem problemas, mas a gente tem soluções ao nosso alcance, né? Então, se a Exato. Xanda tivesse desistido, com certeza eu já estaria totalmente De debilitada numa cama, cama. de Ou, cama, de é, cama. Eu já tive por 3 ocasiões completamente paralisada por uma semana, sem conseguir mexer. sim. Portanto, eu estou aqui, eu continuo a fazer o meu trabalho, continuo a subir na marquesa em cima das pessoas, continuo a saltar da marquesa, continuo a cair, continuo a aleijar-me e eu vou fazer isso até morrer, porque é assim que eu sou. Sim. Então, o nosso propósito de vida, a nossa missão, ela sempre tem o fundamento na nossa dor, né? Então, a gente consegue fazer algo com isso. Então, vamos, interromper a gravação, mas se tu quiser ficar mais um pouquinho.